Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Você está fazendo uma pergunta retórica? Eu acho que nós poderíamos começar o programa. Nós podemos fazer isso que fizemos agora e deixar como uma introdução gravada para todos os outros episódios. Concordo. Vamos fazer assim, então. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Nós agradecemos pela Tua palavra e também pela ajuda do Espírito Santo para que possamos entendê-la. Nós pedimos que Tu abençoes essa conversa e ilumine nossas mentes com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, Martin, o Senhor disse, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O que Ele quer dizer é que nós estamos numa sintonia diferente. Essa mudança de sintonia aconteceu por causa do pecado. Então, o Senhor está gentilmente nos sintonizando de novo. E algumas coisas na Bíblia podem ser difíceis de entender. Na verdade, a própria Bíblia diz isso. Pedro admite que algumas coisas são difíceis de compreender, especialmente as escritas por Paulo, e esta confusão tem estado no mundo desde que o Evangelho começou a ser pregado. E o interessante é que não importa o ângulo pelo qual observamos, sempre haverá um outro ângulo dizendo algo diferente. Nós já falamos aqui sobre a graça diversas vezes, sobre as obras, e harmonizar essas duas coisas parece ser uma tarefa quase impossível. Também foi assim durante a Reforma Protestante, e ao longo da história, pessoas foram mais para um lado, outras para o outro, e mesmo dentro das denominações, há tendências para uma direção ou para outra. Portanto, Deus está correto. Os pensamentos dele não são os nossos, e isso é algo que precisa ser trabalhado em nós. Agora, uma das maneiras pelas quais podemos trabalhar isso é analisar a experiência de outros, especialmente das pessoas que tiveram um papel importante no Evangelho. A história de Paulo, por exemplo, é uma história que devemos imitar, pois Deus colocou ali na Bíblia para servir de exemplo. E ao observarmos a história de João, que foi de filho de trovão para o apóstolo do amor, da gentileza, mas ainda assim ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, existe essa constante dicotomia. E nós já fizemos programas a respeito disso, sobre a obediência, a perfeição. Ainda assim, há tantas pessoas que ainda têm muita dificuldade para separar as duas coisas. Então, nós nos perguntamos, por que não fazer 2 programas? Em um deles, nós nos concentraremos na questão da graça e no segundo programa, na questão das obras, para ver se o assunto passa a fazer mais sentido. Não que não já tenhamos feito isso, mas sempre haverá aqueles que farão essa pergunta. Não importa quantas vezes isso já tenha sido explanado. As pessoas escutam uma coisa, depois outra, e ficam confusas. Elas acham que uma coisa exclui a outra, mas não é assim. Na verdade tem que achar a harmonia. Precisamos encontrar a harmonia. O escritor Bunyan escreveu um livro chamado Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Eu acho um livro fantástico. É sempre interessante ver e estudar o que os grandes reformadores escreveram, especialmente o Bunyan, que também escreveu O Peregrino. E então fazer uma comparação com a experiência de outras pessoas, para ver se chegamos a uma conclusão de tudo isso. O episódio de hoje se chama Graça Abundante. Números, capítulos 21, verso 8 diz, E disse o Senhor a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela.
Isso é uma coisa muito estranha de se fazer. Mais tarde, na história, esta serpente no poste tornou-se um ídolo. Sim. Sim, ela deveria passar a mensagem a respeito de Deus, mas eles a transformaram em um ídolo. Não fazemos o mesmo hoje? Correto. Nós pegamos uma mensagem que Deus quer que entendamos e a transformamos em um ídolo. E aquilo se torna o nosso caminho da salvação. Correto. Isso é um grande problema. No fim das contas, eles tiveram que moer aquilo para removê-la. Porque, apesar da beleza da mensagem, se tornou distorcida. Eles a tornaram um obstáculo. Qual era, então, a ideia dessa serpente? Bem, eles estavam caminhando neste terrível vale, em que muitos estavam sendo picados por serpentes. E nós estamos passando por esse vale hoje. Estamos sendo picados por muitas serpentes. Então, a única solução seria olhar para essa serpente num poste. E todo aquele que olhar para ela, quando for picado, viverá. Isso é salvação pela graça. Mas por que Jesus foi representado por uma serpente? Porque ele se tornou pecado por nós. E ao aceitarmos a sua justiça, ao olharmos por meio da fé para o Salvador que foi erguido no poste, possamos ter vida eterna e assim escapar do veneno da serpente. E ao irmos para João, no capítulo 3, esta aplicação é feita pelo próprio Jesus. Falando para Nicodemos, ele disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Você acha esse verso claro? Sim. Ele é claro. Muito claro. E o que quer dizer o termo todo aquele? Todos. Não exclui a ninguém. Será que temos pessoas e grupo de pessoas no mundo hoje que acreditam na exclusividade da salvação? Sim. Existem, Sim, certo? tem pessoas que acreditam que eles são a semente literal e por isso eles são exclusivistas e serão salvos de acordo com isso. Muito bem. Veja como até mesmo as coisas bastante claras da Bíblia, que não deixam margem alguma para dúvida. Veja bem, ele estava falando para Nicodemos, certo? Nicodemos conhecia essa história do deserto. Nós estamos no deserto. Ele conhecia o termo Filho do Homem, já que este termo foi tirado diretamente do livro de Daniel, de uma cena de juízo. Portanto, Filho do Homem é o único capaz de julgar a humanidade, porque ele se tornou homem e pecado por nós, de forma que ele entendesse ele mesmo o que estamos passando. E ele seria erguido e pendurado num poste. E a Bíblia diz claramente que todo aquele que é levantado num poste é amaldiçoado. Ele então se tornou maldição por nós. E Nicodemos sabia disso. E quando Jesus disse todo aquele, isso deve ter incomodado Nicodemos. Com certeza. Porque ele era um judeu. Ele era do Sinédrio. E era um judeu, a raça escolhida. Então, isso balançou Nicodemos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que Deus faria isso? Porque Ele nos ama. Ele deu o seu Filho unigênito. Este ser único, monogênico. E aí vem a palavra todo aquele. Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não mandou seu Filho para condenar o mundo. Será que existem pessoas que utilizam o Evangelho como se fosse uma arma para condenar as pessoas? Este é um evangelho de amor ou é um evangelho de condenação? De condenação. E ele é dito que o mundo seria salvo através dele. Nós já lemos esse verso. Não há nada nele que
seja dúbio, incerto. Pelo contrário, é um verso muito claro. Sim. Ainda assim, veja quanta controvérsia existe sobre este verso. Existem religiões inteiras que negam que qualquer um que crê nele será salvo. E não estamos falando de uma ou duas, estamos falando de milhões. Aham. Este, então, é um importante fundamento para o Evangelho. Nós poderíamos gastar 1 hora ou até 2 apenas falando sobre esses versos. Um dos maiores livros do cristianismo é um livro escrito por John Bunyan, chamado Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Seria muito bom darmos uma olhada nesse livro. Vamos ver a experiência de outros para ver se compreendemos essa questão da graça. Você acha que existe algum ser humano na Terra que uma vez ou outra não acaba se preocupando com o que está vendo no mundo? Não. Eu tenho certeza que todo mundo teve que alguma vez, especialmente no ano passado, pensar o que está acontecendo. Tem algo E errado. quem não fez isso, eu acho que não está prestando atenção no que está acontecendo. E você acha que há pessoas no mundo que não... pessoas crentes, tá? Que nunca tenham questionado Deus? Não, eu acho que todo mundo na Terra já fez Muito isso. bem. Martin, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você já ficou bravo com Deus? É? Hã? Eu já cheguei a ficar super bravo com Deus. Por Super. que isso está acontecendo? Por que você deixa isso Por acontecer? que, Deus? Por que você deixou isso acontecer? Você poderia ter impedido aquilo. Isso é culpa sua. Nós questionamos Deus, não? É. Principalmente nas dificuldades. Às vezes, nós nos voltamos contra Ele. Será normal que façamos perguntas? Sim. O que é que o próprio Deus diz lá em sua palavra? Veja a história de Jó, por exemplo. Aham. Deus não permitiu que Jó dissesse: eu quero me sentar no tribunal com Deus e vou mostrar para ele o meu caso. Sim. Deus poderia ter simplesmente, fulminado Jó. Aham, sim. Mas por que Deus permitiu isso? Porque ele é um Deus de amor. Ele quer que pensemos nas Sim, coisas. ele sabe que se você lutar com ele, você irá entender. Exato. Por que isso Então está está ok acontecendo? lutar com Deus. Contanto que, ao final desse processo, nós reconciliemos aquilo que parece ser tão errado para nós com aquilo que é o melhor. E isso é parte do plano da salvação de Deus. Sim. Porque ele deseja que todo mundo, todos os seres do universo, vejam que ele é justo e fiel. E somente ao permitir que você tenha essa luta com ele e chegue a esse entendimento, isso não estará sendo forçado em cima de você. Isso mesmo. Vamos continuar. Bunyan escreveu: faz bem para os cristãos relembrarem constantemente os primórdios da graça em suas almas. É uma noite para ser observada para o Senhor, por tê-los tirado da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor e deve ser observada por todos os filhos de Israel em suas gerações. E aqui ele está citando o Êxodo, e agora ele citará um salmo. Oh, meu Deus, disse Davi, minha alma se abala dentro de mim. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon até o monte Mizar. Ele está citando a Bíblia aqui. E quando lemos o que ele escreveu, mencionando Davi, cuja alma estava abatida, e há muitas pessoas no mundo hoje cujas almas estão abatidas. É importante falarmos sobre isso. Nós não podemos somente falar de mensagens duras, elas têm o seu lugar. Sim. Mas precisamos também parar um pouco para ver como lidar com essas questões. Correto. A alma dele então estava abatida, e ele se lembraria do Senhor da terra do Jordão desde o monte Mizar. Ele também se lembrou do leão e da ursa, quando foi para lutar com o gigante de Gate. Citando Samuel, fazia parte do costume de Paulo, quando estava sendo julgado,
falar até mesmo perante os juízes sua experiência de conversão. Ele falava do dia, daquela hora na qual ele encontrou a graça. Oh, lembranças de meus grandes pecados, de minhas grandes tentações, do meu grande medo de perecer para sempre. Eles me trazem à mente a lembrança de minha grande ajuda, do meu grande apoio do céu e da grande graça que Deus estendeu ao pecador tão grande como eu. É muito bonito. Quando estamos no desespero como esse, é sempre bom tentarmos lembrar do primeiro momento que nos encontramos com a graça. Eu era uma pessoa muito brava. Brava com Deus e, de maneira geral, as pessoas sabem porque estão sentindo algo, mas eu não sabia porque eu tinha tanta raiva de Deus. E era por causa das mentiras religiosas, das falsas explicações sobre Deus. E eu me lembro da minha primeira experiência com a graça. A ideia de que eu poderia estar errado em relação a Deus me atingiu como um raio. Não é uma coisa muito fácil reconhecer que está errado. Não é legal estar errado. É isso aí. E o que é esse Monte Mizar? Onde ele está localizado? O que ele está fazendo lá no Jordão? Esta é uma referência ao tempo em que o seu próprio filho, Absalão, o tirou do trono. Ele então se assentou neste Monte Mizar e contemplou a sua vida passada e relembrou todos os erros que cometeu na vida. E pensou, eu mereço tudo isso, dado tudo o que fez. E ele entregou tudo a Deus. Então lá estava ele, contemplando a própria vida, num país estrangeiro. Martin, todos nós estamos no Monte Mizar, em um país estrangeiro, contemplando a bagunça em que estamos. Sim. E ele diz, quando estiverem aflitos, lembre-se do Salmo 77. Neste salmo está descrito o que Davi pensou naquela situação. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Esta, então, era a situação dele. Sustentastes os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Você já se sentiu assim, Martin? Sim. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite me lembrei do meu cântico. Meditei em meu próprio coração, e o meu espírito esquadrinhou. Isso é muito importante. Fazer uma autoanálise. Encontrar onde está o problema. E então se perguntar a si mesmo naquele monte, enquanto estamos abandonados por todos, será que o Senhor me rejeitará para sempre? Será que a sua benignidade cessou para sempre? Será que a sua promessa acabou-se? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Será que Ele encerrou as suas misericórdias em sua ira? E então, em minha enfermidade, eu digo, eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Este é um conselho muito bom. Quando estamos nesta condição, devemos nos lembrar como Deus nos conduziu no passado. Sim. E assim confiar nesse Deus. Devemos olhar além das circunstâncias que nos encontramos. Sempre haverá alguma coisa que Deus te ajudou a passar. Sim. Então você pode se lembrar disso. Exato. E enquanto ele estava lá, sentado naquele monte Mizar, ele certamente pensou, eu mereço tudo isso. Afinal, veja os erros que cometi na vida. Em que ele está se apoiando aqui? Na graça de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar de quão ruim esteja a situação, ele está confiando na graça de Deus. Você acha que nós também passaremos por essa experiência? Com certeza. Ou talvez já estamos passando por ela, não é? Sim. Muito bem.
Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Este é um ótimo conselho para nos livrarmos desses sentimentos e nos concentrar naquilo que é positivo. Correto. O teu caminho, Senhor, está no santuário. Temos aqui o plano da salvação. Por que é que havia todo aquele sangue lá? Para te condenar ou para te salvar? Para te salvar. Quem é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a sua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram águas, os céus deram som, as suas flechas correram de uma para outra parte. A voz do seu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as suas veredas nas águas grandes. Os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Ele está exaltando e louvando a Deus. Ele está se lembrando de tudo que Deus já fez. O povo já tinha estado naquela situação. Os egípcios estavam atrás deles, o mar bem lá na frente, não tinham para onde ir. E foi isso que Deus fez. Então, quando você estiver sentado no Monte Mizar, cheio de problema, sem saber o que fazer porque Satanás está de um lado e o Mar Vermelho do outro, não é mesmo? Então, comece a pensar assim, e você poderá sair do buraco. Correto? Aqui temos mais um trecho do livro de John Bunyan. Graça abundante é o principal dos pecadores. Olhe cuidadosamente. Procure em todos os lugares onde está aquele tesouro escondido. O tesouro da sua primeira e segunda experiência com a graça de Deus. É aí que devemos ir, quando estamos nesse estado. Eu lhe digo, lembre-se da palavra que foi lhe dada pela primeira vez. Lembre-se do terror da sua consciência, do medo da morte, do inferno. Lembre-se também de suas lágrimas e orações a Deus. Sim, como você implorou pela misericórdia. Isso é interessante, Martin. No plano da salvação, o primeiro passo é o arrependimento. Não podemos ir a Deus sem nos arrependermos, mas não podemos nos arrepender sem convicção. Correto. Não é? Sim. Você tem que reconhecer que fez algo de Exato. errado. Alguém deve ter lhe convencido. Então, se os seus pais, os seus irmãos ou outras pessoas te convencerem de quão ruim você é, isto basta, não? Não. E por que não? Porque só o Espírito Santo pode te convencer. Ah, muito bem. Então, isso também é algo que acontece fora de você. Eu levei 38 anos da minha vida para perceber que algo precisava ser mudado dentro de mim, não é? Por que eu não mudei antes? Bem, isso é chamado de ser cabeça dura. Não ouvir essa voz e escolher contra essa voz. E por não entender. Sim, isso também pode ser. A gente demora para entender. Então, às vezes, Deus coloca a gente nessas situações difíceis para começarmos a ponderar essas coisas. Sim. Muito bem. Lembre-se também de suas lágrimas e orações a Deus, de como você suplicou por misericórdia. Você não se lembra de já ter estado no Monte Mizar? Talvez tenha sido no celeiro, ou numa estrebaria, ou em sua casa mesmo, no momento em que Deus visitou a sua alma. Lembre-se também da palavra, a palavra que Deus usou para lhe dar esperança. Se você pecou contra a luz, se você está tentado a blasfemar, se você está afogado em desespero, se acha que Deus está lutando contra você, ou se você não enxerga mais o céu, lembre-se que foi assim também com seu pai, mas o Senhor me livrou de todas essas coisas. É muito importante, portanto, contemplarmos o caminho pelo qual já andamos. Não há nada mais poderoso do que um testemunho pessoal. Isso é verdade. Talvez devemos fazer menos sermões e falar mais daquilo que o Senhor fez, ao invés de falarmos daquilo que você queria e que não aconteceu.
O Salmos 42 diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. É um ótimo conselho. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Emonitas, desde o monte Mizar. Estas experiências, então, ocorrem conosco, para compreendermos as obras de Deus. É parte do processo de purificação. Se você estiver numa situação ruim, não significa que Deus te abandonou. Na verdade, é justamente na sua situação difícil que Deus está mais próximo. São nesses momentos que se ora mais. Ao olharmos esse estudo bíblico aqui, diz assim: assim como Davi se achava num país do outro lado do Rio Jordão, na direção de Hermon, em fugas de seu filho Absalão, também aconteceu quando ele estava fugindo de Saul e foi parar em Zoar, na terra de Moabe. Ele lamentou profundamente a sua condição deplorável em ambas as situações. Nas duas, ele foi banido para os países do extremo norte e sul, por onde passava o Rio Jordão. Às vezes somos perseguidos pelo norte e perseguidos pelo sul. Martin, nós devemos sempre considerar de onde nós viemos e comparar isso com onde estamos agora. Não em termos materiais, mas em termos espirituais. Considerar quando ainda estávamos longe de Deus e sequer o buscávamos, e como ainda assim Ele nos preservou e guiou apesar dos nossos pecados. Romanos 5, verso 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos nos livrar dessa ideia de um Deus vingativo, que pensa apenas em te punir pelo que você faz. Este é um falso conceito de Deus. É o conceito da Idade Média, que fazia com que as pessoas vivessem apavoradas por medo de Deus. O termo temer a Deus era compreendido de maneira literal e não de um ponto de vista da compreensão de sua grandeza. Salmo 53, verso 1 diz: O tolo diz em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Esse aí era eu? Eu era um ateu. Eu dizia, Deus não existe. Eu era um tolo. Pois é. E após ter passado pelo Monte Mizar e ter pensado sobre essas coisas, eu me dou conta de tudo isso. Agora, Eclesiastes 10, 15 é muito interessante. O trabalho do tolo, e eu era um tolo, o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Há muitas pessoas no mundo, Martin, que não encontram o caminho de volta. Estamos falando do reino de Deus. Sim. O John Bunyan escreveu O Peregrino, e o livro gira em torno da jornada à cidade celestial, não é? No livro, há tantos caminhos desviando para a esquerda e para a direita, tantos demônios tentando desviar o teu caminho do correto, tentando te levar para o castelo do desespero, e todos aqueles lugares. E a vida é exatamente isso. Às vezes, alguns desses caminhos parecem ser mais fáceis ou até mais atraentes. É verdade. O atalho. Vales bonitos. Não esse caminho pedregoso. Mas se mantivermos nossos olhos no caminho correto, chegaremos lá. Precisamos ter um entendimento correto sobre Deus. Se a imagem de Deus na sua mente é essa imagem que Deus não tem nada melhor para fazer do que punir você, eu então o desafio a harmonizar a sua imagem com aquela da cruz. Correto. Isso é um desafio. É uma dicotomia de pensamentos. Você vai ficar louco se tentar fazer isso. A salvação está em Cristo. Precisamos lembrar quem nós somos e de onde viemos. Do contrário, poderemos nos orgulhar, após o caminho correto ter sido mostrado para nós. Somos pecadores salvos pela graça e não santos selecionados por causa da nossa justiça. Essa é a conclusão. Eu amo essa declaração de Martim Lutero.
Alguns ficam doidos por causa dela, mas eu a amo. Ele diz assim, que Deus, em sua misericórdia, possa me livrar de uma igreja em que não haja nada mais além desses santos. Eu prefiro me relacionar com pessoas humildes, frágeis, doentes, que se dão conta de seus pecados, que chorem constantemente a Deus do fundo de seus corações, para obter consolo e apoio. Que Deus possa nos livrar desses santos que não têm nada melhor para fazer do que ficar condenando as pessoas pelos seus erros, de acordo com o que elas acham que é errado. Isso me lembra também daquela mesma igreja dos dias de Jesus. Sim, os fariseus. Eles, os fariseus, até mesmo os apóstolos, naquela época, eles pensavam sobre Deus da maneira que nós falamos aqui. Sim. E quando eles viram Jesus pendurado na cruz, todos os seus sonhos foram destruídos, porque eles não conseguiam ver aquele ato como um Deus de graça. Eles queriam trazer fogo do céu sobre os samaritanos, por não terem feito o que eles queriam. A nossa fé é construída somente em Jesus e em sua justiça. Devemos estar conscientes de que a perfeição está somente em Cristo. Do contrário, podemos nos orgulhar. Nem apenas um que permaneceu firme na história como campeão de Cristo jamais se orgulhou de sua própria justiça. Nós não encontramos isso em nenhum lugar na Bíblia. Não encontramos no livro de Jó, não encontramos em nenhum daqueles que em Hebreus 11 foi classificado como herói da fé. Aqueles que permanecem no hall da fama da justiça. Quando lemos suas histórias, nos perguntamos, o que esse cara está fazendo? O próprio Sansão está lá, não? Quando John Knox estava no fim de sua vida, por ter tido um derrame, disse o seguinte, agora, será que John Knox entendia tudo? Não. Ele era calvinista, não era? Ele cria na predestinação? Mas, ainda assim, apesar dessas ideias, eles tinham uma conexão com Deus, pois viviam de acordo com a luz que haviam obtido. Ele era um grande pregador. Ele repreendeu reis e rainhas. Ele era um homem corajoso. E ele escreveu o seguinte, e veja, ele escreveu isso quando não conseguia mais falar. Ele não pregava mais, por causa do derrame. Ele responde a uma carta que um jesuíta havia escrito contra o protestantismo, mesmo nessa condição. Podemos pensar, puxa, coitado, ele estava no Monte Mizar dele. Com certeza. E ele escreveu assim, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Coloque um fim, de acordo com a sua vontade, a esta minha vida miserável. Parece até Jó, não? Parece também com Jeremias, amaldiçoado o dia em que nasci. Mas, continuando, porque justiça e verdade não são encontradas entre os homens. John Knox, com mente deliberada a seu Deus, seja misericordioso comigo, ó Senhor. Não coloque em seu julgamento os meus muitos pecados, principalmente aqueles dos quais o mundo não pode me acusar, ou seja, dos secretos. Mesmo agora, em minha velhice, não encontro nada em mim além de vaidade e corrupção. Deixa só eu adicionar uma coisa. O motivo pelo qual nós estamos rindo não nos é porque... identificamos. É porque nós nos identificamos com isso. Não é porque nós estamos sendo desrespeitosos. Não, simplesmente porque nós sentimos empatia. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso. Você responderia a um jesuíta desse jeito? De jeito nenhum. Não. Não é mesmo? É interessante. Na verdade, isso é incrível. Pois em quietude sou negligente, no perigo impaciente, com tendência a me desesperar. Em meu estado principal, eu sou tão levado por vãs fantasias que, ó Senhor, me afastam da presença de Sua Majestade. De um lado, me assaltam o orgulho e a ambição, já do outro, a malícia e a cobiça. Por um momento, Senhor, as afeições da carne quase suprimem a operação do Seu Espírito.
Você acha que as pessoas também têm essa luta? Com certeza. Sim, e ele era um homem de Deus, e ele escreveu isso no fim de sua vida. Tenho a ti como testemunha, ó Senhor, o único que conhece os segredos do coração, que o meu coração não tem prazer em nenhuma dessas coisas. Ainda assim, por elas eu sou perturbado e luto contra os desejos do meu homem interior. Eu choro por causa de minha corrupção e posso repousar apenas na tua misericórdia. Misericórdia a qual eu recorro, que prometeste a todos os pecadores penitentes, dentre os quais eu confesso ser um, na obediência e na morte do meu único Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual, por causa da tua graça, tenho a certeza de estar eleito para a salvação eterna. E ele acreditava na predestinação. E apesar dele mesmo, ele acreditava nisso. Você acha que ele utilizava isso como uma licença para pecar? Não. Não. Com certeza Isso é não. apenas uma proclamação honesta de sua condição, não é? Eu estava afogado na ignorância, mas o Senhor me deu conhecimento acima do comum entre os meus irmãos. Usastes a minha língua para levar adiante a sua glória e assim combater a idolatria, o engano e as falsas doutrinas. Compeliste-me a falar sobre profecias, sobre a libertação dos aflitos e repreender a desobediência. Ele repreendia o pecado. Sim. Mas aí ele repreende o pecado dentro dele mesmo. Correto. A performance que já foi vista, não apenas por mim, mas mesmo por este mundo cego. Mas acima de tudo, Senhor, Tu, pelo poder do Seu Santo Espírito, selou em meu coração a remissão dos meus pecados, que reconheço e confesso, através do precioso sangue de Jesus Cristo uma vez derramado. Daquele cuja obediência perfeita me assegurou o perdão de minhas rebeliões. Meus pecados foram expurgados. Minha alma foi tornada um tabernáculo da Sua majestade divina. Tu, ó Pai das misericórdias, Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, mediador, advogado, e o Teu Santo Espírito permanecem pela mesma fé verdadeira, que é a única vitória que vence o mundo. Você acha que ele compreendia a graça? Sim. Ele entendeu a graça. Com certeza. Ele é um exemplo. Ele permaneceu inabalável. Ele passou pelo vale das serpentes e, no final, ele foi mordido por elas. Sim. Estava paralisado e... Mas ele olhou para cima. Correto. Como você disse, ele não podia nem falar, por isso que escreveu isso. E você acha isso encorajador ou deprimente? Encorajador. Muito bem. Os textos abaixo causaram perplexidades em John Bunyan, já que ele se preocupava se estava eleito ou não. Ele também tinha essa visão calvinista. Ele se perguntava, estou salvo ou perdido? Nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui. Mas eu acho fascinante como eles pensavam. Eles lutavam com muitas coisas. Romanos 9:15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, o Bunyan estava tendo problemas com esse texto. Ele não sabia se Deus descartava uns e aceitava outros. Não é mesmo? Isso é problemático. Mas neste ponto, ele havia esquecido o termo todo aquele. Correto. Não é? Sim, sim. Continuemos em Romanos. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ele então pegou esses dois versos, fez um contraste entre eles e disse o seguinte, eu fiquei muito confuso. Para dizer a verdade, eu achava que era Satanás me tentando, mas vi então que era minha própria prudência levantando a questão. Eu não sabia o que dizer ou como reagir às tentações, já que apenas os eleitos alcançam a vida eterna. Eu, sem escrúpulos, fechei o meu coração ao assunto, mas se eu fazia parte deles ou não, eis a questão.
Ou seja, Banya estava se perguntando se ele estava perdido ou salvo. Você já se perguntou isso? Com certeza. Com certeza. Uma vez eu disse a um amigo meu, eu tenho certeza que estou fora do livro da vida. E eu creio que você já ouviu essa pergunta sendo feita por muitas pessoas. Com certeza. Vindo a você e dizendo, O tempo todo. sabe, eu fiz isso e isso, e Deus sabe o que eu fiz, então não tem jeito que eu possa ser salvo. Pois é, se você pega a Bíblia e se concentra nesses versos, apenas você ficará deprimido. Aham. Mas ele continua. Então, por vários dias, eu fiquei extremamente perplexo. E eram frequentes as vezes em que eu quase desmaiava. Mas um dia, depois de estar tantas semanas oprimido e cabisbaixo, por estar praticamente desistindo de todas as minhas esperanças de conseguir a vida eterna, a seguinte frase caiu como um peso em meu espírito. Olhe para as gerações de antigamente e veja, por acaso já houve sequer um que esteja confiado em Deus e que tenha sido confundido? Essa é uma ótima Correto. pergunta. E o que ele fez então? Ele foi à Bíblia para ver se encontrava alguma ocasião em que Deus tenha descartado alguém. Então a minha alma se encheu de luz e coragem. E me ocorreu naquele mesmo instante, procure no livro de Gênesis e vá até Apocalipse para ver se você consegue encontrar qualquer um que tenha confiado no Senhor e tenha sido confundido. Então, ao chegar em minha casa, fui até minha Bíblia para procurar um exemplo disso. E sem duvidar, pois achava que encontraria. Ou seja, ele achava que ia encontrar na Bíblia algum exemplo de alguém que confiou em Deus, mas foi rejeitado. Encorajado como se alguém tivesse falado comigo, eu comecei a procurar. Acontece que eu não achei nada. Essa é muitas vezes a nossa própria experiência. Correto. Tente achar algum lugar no mundo onde Deus não seja um Deus de graça. Isso mesmo. Não tem como achar um lugar assim. Você não encontra. Mas se você ler alguns dos julgamentos que Deus pronuncia sobre os maus, você pode se desesperar, só que eles não se arrependeram, eles nunca passaram por um monte Mizar. Quando confrontado com a ideia de que era muito tarde para ele, em vista de todos os seus pecados, ele escreveu, Martin, já vi tanta gente passar por isso. Ele escreveu, tendo sido atormentado por esse temor durante um longo período, eu mal consegui continuar vivendo. E passando por uma situação semelhante àquela na qual recebi outro encorajamento, entraram em minha mente as seguintes palavras, ainda há lugar, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Aqui ele está citando Lucas. Estas palavras, em especial a frase ainda há lugar, me foram agradáveis, pois pensei ter entendido, por meio delas, que havia lugar suficiente para mim no céu. Além disso, considerei que, ao dizê-las, o Senhor Jesus pensou em mim. E sabendo que viria o tempo em que eu estaria aflito, com o temor de que não havia lugar para mim em seu coração, ele as falou e deixou registradas, de modo que eu encontrasse ajuda para lutar contra essa vil tentação. Naquele momento, eu verdadeiramente criei nisso. Há espaço, Martin. Há lugar sobrando no céu. Na verdade, ele sendo um calvinista, isso deveria ter causado com que ele pensasse, uau, peraí, não existe predestinação. Não, apenas no conhecimento de Deus existe predestinação. Todo ser humano foi predestinado para a salvação, mas você tem a escolha de rejeitar. Correto? A carta de Pedro nos fala a respeito de nossa confirmação e eleição. Ou seja, sobre essa questão da predestinação, sobre a qual já falamos muitas vezes, leiamos do versos 3 a 11. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência existe no mundo. E agora, Pedro vai fazer uma progressão muito bonita. Chamamos de a escada de Pedro. Já falamos sobre isso outras vezes. Ela começa com a fé e então a virtude. Ou seja, quando você encontra Cristo pela primeira vez, eu não consigo viver como antes. Portanto, eu vou acrescentar àquela fé a virtude, que é o bom proceder. Com certeza. E para não continuar vivendo da maneira como vivia, eu agora preciso estudar. Então, eu devo acrescentar a virtude, o conhecimento. Então, se você é um adúltero, você entenderá que não pode mais viver assim. Se eu sou um ladrão, uau, eu não posso mais roubar. E se for um mentiroso? Não posso mais mentir. Então, precisamos estudar. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que preciso acrescentar temperança a isso. Meu estilo de vida deve mudar. E então eu preciso aprender a paciência. Eu vou dizer uma coisa. Se você muda seu estilo de vida dentro de nossa igreja, você vai precisar de paciência. Senão vai acabar matando alguém. Ou um ou outro. Então é melhor a paciência. E depois, a paciência, acrescentar a piedade. E então, a piedade, devemos acrescentar o amor fraternal. Isso é coisa fácil? Algumas pessoas te deixam maluco, não? Fraternidade. O amor fraternal. Sim. Amor fraternal. E então, acima de tudo isso, ao final de sua lista, está a palavra caridade, que na verdade é a palavra ágape. Então, o Pedro admitiu que não era capaz de ágape quando o Senhor perguntou a ele, você me agape? Ele disse, não, eu fileu o Senhor, não cheguei lá ainda. Mas aí, no fim de sua carta, ele finalmente usa a palavra, que significa amor desinteressado. Amor incondicional. Incondicional. Se trata de um amor desinteressado até mesmo ao mais perverso. Isto é um milagre, não é? Sim. E você pode perceber isso, por exemplo, quando Estevão se levanta e olha para as pessoas que estavam o apedrejando e diz, Senhor, perdoa-os. Pois não sabem o que fazem. Nós precisamos chegar neste ponto, e é um processo. Então, não fique desesperado se você ainda está no passo 1 e ainda não chegou no final. Pois, se em vós abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E, mais adiante, ele diz assim, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês. Se você não tem essas coisas, basta pedir a Deus. Correto. E, se eu puder adicionar, se você pede, por favor, Senhor, me dê paciência, Ele não vai tirar o problema. Você será colocado nessas situações onde você pode exercer a paciência. Pense sobre isso, Martin. Começa com a fé, não é? Você passa a crer em algo que não cria antes. E aí você adiciona a virtude. Vou mudar minha vida. E aí você estuda. E ganha conhecimento. Mas se você parar aí, você será um cristão com bastante conhecimento, mas não aprendeu nada. Pois se você não colocar temperança a isso, você não terá paciência. Paciência com quem? Com seu irmão que erra, aquele irmão ruim, ou o que gosta de julgar os outros. Não é? Sim. Você não será capaz de lidar com essas pessoas se não conquistou isso aqui. E a questão é que quando você finalmente conseguir temperança, você será severamente testado na questão da paciência. E depois, na questão da piedade, da resiliência. Não sabeis de que espírito sois, Jesus disse. Aí vem a fraternidade e, finalmente, o amor ágape, que é muito difícil. Então, quando somos chamados, temos uma obra a fazer. O espírito de profecia diz que esse mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Todos deverão passar por dificuldades como bons soldados. Todos devem ser fortes e abnegados.
O verdadeiro teste do caráter está na disponibilidade de suportar o fardo, de ocupar as posições difíceis, a fazer o trabalho que precisa ser feito, mesmo que não haja reconhecimento ou recompensa nessa terra. Isso é difícil, não é? Isso é difícil, porque nós temos uma inclinação natural de querer receber recompensas por aquilo que nós fazemos. Todo mundo pensa dessa maneira. Uhum. Quem dera todos estimassem as capacidades que lhes foram dadas por Deus. Por meio de Cristo, podemos subir a escada do progresso e dar todo o controle a Jesus Cristo. Em sua própria força, você não pode fazer nada, mas pela graça de Jesus, você pode empregar as suas forças de tal maneira a trazer as maiores bênçãos para a sua própria alma, assim como as maiores bênçãos para as almas dos outros. Apegue-se firmemente a Jesus e você poderá operar diligentemente as obras de Cristo e receber a vida eterna. Portanto, este é um processo. E por muitas e muitas vezes ao longo deste caminho, há oportunidade para nos desesperarmos ou para vencermos. Sim. A palavra eleitos ocorre 20 vezes na Bíblia. Isso tem causado muita confusão pelo mundo. Nós não vamos ler todas elas, leremos apenas uma ou duas. As pessoas podem ler aí na tela. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Coloquei o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. É lógico que essa é uma proclamação messiânica, mas ela também se aplica a qualquer um que responde ao chamado. E traz não somente o julgamento, mas o evangelho aos gentios. Exato. E ao irmos para Isaías 45, 4, se aplica ao povo. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Uso o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Basicamente, é isso que significa. Portanto, todos estão no mesmo barco. Então, todos esses versos falam sobre eleição, nós não leremos todos. Existem versos fantásticos. Conclusão. Nós somos os eleitos ao confiarmos nele para nossa justiça. Atos 17, 28 diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nós pertencemos a ele. Não apenas em termos de natureza física, mas também em termos de natureza espiritual. Nele, nós somos perfeitos em nossa esfera, assim como ele é perfeito na esfera dele. Nós já conversamos sobre isso. Ao lermos 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, vemos, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Este é o resumo do Evangelho. Esta é a base para tudo. E se ousarmos nos exaltar acima deste ponto, nós distorcemos o Evangelho. Ele é tudo. Ok, então vamos voltar para Bunyan e suas lutas. Porque é isso que fazemos, nós lutamos, não é? Observei que, apesar de ser tão grande pecador, antes de minha conversão, Deus nunca me carregou intensamente com a culpa dos pecados cometidos enquanto eu estava na ignorância. Ele me mostrou apenas que estaria perdido se não tivesse Cristo, porque eu era um pecador, e que precisava de uma justiça perfeita para apresentar-me sem culpa diante de Deus. E essa justiça poderia ser encontrada tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. É isso mesmo que ele é. É tão simples. Não está em você mesmo. Não. Mas totalmente em Jesus. Isso é sobre graça. O Evangelho da graça. Não importa qual a tentação, não importa quais as dúvidas, apoie-se nas promessas de Deus e silencie a tempestade interna e externa. Romanos 8, 31 a 39 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você viu que ele faz a pergunta e então dá a resposta? Sim. E a resposta sempre está em Cristo. Correto. Será tribulação? Estamos em tribulação, Martin? Eu acho que nós já chegamos lá. Muito bem. Angústia. Com certeza. E perseguição. Já está começando a aparecer. Fome. Sim. Nudez. Assim, espiritualmente, com certeza. Perigo. Espada. Sim. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é graça, Martin, é o Evangelho. O Evangelho é tão lindo porque ele nunca mente para nós. Ele nos diz exatamente o que vai acontecer. E quando acontece, a gente ainda reclama. Sim. Nós deveríamos dizer, olha, está acontecendo. Correto. Mas é difícil. É difícil, porque assim como o Bunyan, você fica naquela luta. Pois é. E finalmente temos aquele famoso verso: fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência daquilo que não se vê. E não vemos mesmo, porque muitas vezes ela é obliterada, mas não significa que não esteja lá. Eu sempre uso um exemplo que, se você dirige bem atrás de um caminhão, bem perto do caminhão, você não consegue ver o que está acontecendo do lado. Você tem que E aí você tem que dar uma olhadinha. E então você consegue ver. Se você está tão entalado nos seus problemas, às vezes, respire fundo, leia a Bíblia, dê um passo para trás e veja o que está acontecendo. Muito bem, Martin. Em outra ocasião, eu estava sentado perto da lareira em minha casa, contemplando a minha própria miséria, quando o Senhor me deu mais uma mensagem preciosa. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe, ao lermos esses escritores e o espírito de profecia e os grandes reformadores, não é lindo como eles acrescentam as escrituras a tudo o que dizem? Senti como se a glória dessas palavras viesse sobre mim com tanta força que, mais de uma vez, estive a ponto de desmaiar, tão subjugado que estava. Enquanto permanecia sentado ali, não com pesar e inquietação, mas com alegria e paz inabaláveis. Há mais um aspecto, Martin, que deixa a humanidade perplexa. E ele é o papel e centralidade de Cristo. Todas as religiões são contra isso. Todo o plano da salvação é possível apenas se Cristo é Deus. E ainda hoje, as pessoas têm um problema com isso. Em todas as religiões, e mesmo dentro do cristianismo, as pessoas não gostam dessa ideia. A salvação em Cristo é possível apenas se Ele for totalmente Deus. Não permita que ninguém te roube essa fé, ou mesmo a diminua. Não seja levado a outras direções. Ele era Deus manifestado na carne, Deus conosco. No começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por Ele todas as coisas foram criadas. Sem Ele, nada teria sido criado. Devemos inculcar esses versos em nossa cabeça. E todo cristão se deparará com essas questões. E não era diferente com Bunyan. Aqui ele escreve: certa vez eu estava ansioso para saber se o Senhor Jesus era tanto homem quanto Deus. Lutero também teve esse problema. E no final ele disse: o Deus que não morre por mim não é meu Deus. Correto. Não é? Todo cristão precisa ponderar essas coisas. E tanto Deus quanto o homem. Não importa o que os outros digam. Era verdade que naqueles dias,
Se uma verdade de Deus não fosse endossada pelo céu, eu não aceitaria. Eu permanecia hesitante em qualquer verdade de Deus. Bem, eu estava bastante perturbado por essa questão e não sabia como resolvê-la. Finalmente, Apocalipse 5, verso 6 veio à minha mente. Então vi, do meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé o Cordeiro, como se houvesse sido morto. Eu pensei, no meio do trono está a divindade. No meio dos anciãos está a humanidade. Esses pensamentos brilharam diante de mim. Foram uma grande bênção e me trouxeram grande satisfação. Outra passagem que me auxiliou muito foi essa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No que tange a esta questão, se não compreendermos que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, nós perdemos a essência do Evangelho. Com certeza. E isso, Isaías deixa perfeitamente claro. Com certeza. Após meditar sobre todos os pecados do povo de Deus registrados na Bíblia, os pecados de Moisés, de Davi, Manassés, Pedro e tantos outros, ele chegou à conclusão de que Deus era certamente um Deus misericordioso. Ele então cita Salmo 130. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Este é o Evangelho da graça. Sim, está no Velho Testamento. É verdade. E aí temos o outro lado. Mas vamos falar sobre ele no próximo episódio. Tem que haver esse balanço. Mas a base é essa? Se o seu fundamento não é a justificação, você perdeu o Evangelho. Com certeza. E aí ele se desespera de novo. Soa como a vida. É a vida, não? Faz bem estudarmos a experiência dos outros para que entendamos. O John Knox teve a mesma experiência. O Bunyan teve a mesma experiência, assim como outros. Então meu coração começou a doer de novo. Eu tinha medo que poderia me desapontar. Comecei a examinar com toda seriedade o meu conforto anterior e a considerar se alguém que houvesse pecado como eu poderia crer na fidelidade de Deus, conforme afirmado nas palavras por meio das quais havia sido confortado e nas quais me apoiava. Mas essas palavras vieram à minha mente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Ele está citando Hebreus 6, 4 a 6. Então todos os seus sonhos e autoconfiança desapareceram, como névoa diante do sol. Muito bem, Martin. Por acaso você tem sido perfeito desde a sua conversão? Não. Então esse verso também deve ter te incomodado. Correto, mas você tem que entender o que esse verso significa. Porque se você só ler ele simplesmente assim, pode te prostrar. Com certeza. E ainda há aquela questão de qualquer pecado feito contra Jesus será perdoado, mas não contra o Espírito Santo. Sim, não me admira que ele esteja lutando com isso. Ele pensou, agora estou bem. E daí você lê isso. Ele não está falando exatamente das vezes que você escorregou numa casca de banana em termos de pecado. Ele está se referindo àquela convicção que te faz negar que aquela voz é a voz de Deus. E isso é parte do seu caráter. Sim.
Vamos ver então como ele lidou com isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Bem, tem uma parte importante aí. O pecado voluntário. Exatamente. E então ele cita Esaú. Como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis como eu tinha pecado, poderia confiar na fidelidade de Deus, como descrita naquelas palavras, que outrora haviam me confortado e sobre as quais eu me apoiava, mas agora essas palavras não saíam de minha cabeça. Pare para pensar. Esaú. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú, mas amou Jacó. E Esaú procurou com lágrimas, mas não encontrou. Deus o rejeitou. E ao lermos isso, podemos ficar realmente desesperados. Sim. Só que Deus estava olhando para o coração de Esaú. Aquelas lágrimas de Esaú não eram de arrependimento, eram por causa da perca que havia sofrido. E esse é o problema. Ele lamentava pelo que havia perdido e não por causa do seu caráter. E foi o mesmo com Judas Iscariotes. Foi o mesmo com Judas e o mesmo com o rei Saul. Temos esses exemplos, então, que podem deixar as pessoas confusas. Sim, e você pode achar isso perturbador, mas você tem que ver no contexto. Quando ele cita Hebreus, que diz, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Aí parece que Deus simplesmente o rejeitou. Mas o que precisamos entender é que Deus estava olhando para o coração de Esaú. Sim, correto. E é por isso que nós temos os outros exemplos do Judas Correto. Iscariotes, onde parece que ele se arrependeu, ele veio pedir perdão e devolveu dinheiro. Mas como saber se o coração de Esaú não estava arrependido? Porque depois ele quis matar Jacó. Sim. E foi necessária uma enorme intervenção divina para que isso não acontecesse. Então havia algo de muito errado com o coração de Esaú. Depois de refletir sobre esses versos e ficar desesperado, o Bunyan colocou esse próximo verso. Segundo ele, esse verso veio à mente dele. Rejeitará o Senhor para sempre e não o tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se de ter misericórdia? Encerrou ele a sua misericórdia em sua ira? Essas são perguntas retóricas. A resposta a essas perguntas é, obviamente, não. Correto. Então podemos respirar. Mas quais são as promessas de Deus? E está lá no Salmo 77. Após ter feito todas essas perguntas, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. É assim que funciona, Martin. Correto. Ao invés de nos demorarmos no negativo e focarmos nas dificuldades, passe a olhar para as coisas positivas. Saia das trevas. Jó teve essa mesma experiência de luta e ele disse que, mesmo que Deus vier a me matar, ainda assim confiarei nele. E em 2 Coríntios, capítulos 12, 9, diz, mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Veja que a Bíblia está cheia de conteúdo que nos ajuda a superar as dificuldades. Sim.
Mas a Bíblia deixa um alerta que, após termos superado essas dificuldades, devemos meditar sobre elas. Correto. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Precisamos desse equilíbrio. O Bunyan continua: eu ainda tinha a consciência um tanto ferida e temia que nem tudo estivesse bem quando, um dia, enquanto andava pelo campo, as seguintes palavras subitamente adentraram minha alma: a sua justiça está no céu. Além disso, pensei ter visto, com os olhos de minha alma, Jesus Cristo, à destra de Deus. Minha justiça estava no céu, de modo que onde quer que eu estivesse, ou independentemente do que eu fizesse, Deus não poderia dizer a respeito de mim: ele necessita da minha justiça, pois a minha justiça estava lá, bem diante dele. Sim. Ele se referia a Jesus. Além disso, vi que não era o meu bom estado de coração que faria a minha justiça ser melhor, nem meu estado precário que tornaria pior a minha justiça. Uma vez que minha justiça era o próprio Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, as correntes finalmente caíram de minhas pernas. Fui liberto de minhas aflições e grilhões. As tentações fugiam, de forma que, neste tempo, aqueles apavorantes versículos pararam de me quietar. Você sabe que Lutero teve a mesma experiência. Sim. Eu fui para casa, rejubilando na graça e no amor de Deus. E quando cheguei, tentei encontrar aquele versículo que dizia: sua justiça está no céu. Mas eu não encontrei. Meu coração começou a desanimar novamente. As únicas palavras que conseguia me lembrar eram as de 1 Coríntios capítulo 1:30. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Por este versículo, eu vi que aquele pensamento era verdadeiro. Efésios 5:30, pois somos membros de seu corpo, carne e ossos. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça. Isto, portanto, é a graça. Ao contemplarmos a palavra de Deus e contemplarmos as obras de Deus para nos salvar e nos concentrarmos em sua misericórdia, assim como Bunyan, também podemos sair do poço do desespero. A principal coisa deste desespero é você tem que perceber que Deus não te salvará nos seus pecados. Ele te dá poder para que você saia Exato. deles. E é Ele que faz isso. Sim. Ele não te condena ali. Ele quer que você saia disso. E Ele te concede graça para que Exato. você saia. Ele então passa a contemplar outras coisas da Bíblia. Eu deveria pensar em Esther, diz ele, que, contrariando a lei, foi fazer a petição ao rei. Pensei também nos servos de Ben-Hadad, que foram até os seus inimigos com cordas no pescoço, pedindo por misericórdia. Também pensei na mulher de Canaã, que não esmoreceu apesar de ter sido chamada de cachorro por Cristo. Por que Jesus comparou aquela mulher a um cachorro? Ele disse: não é certo dar essa comida aos cachorros. Mas ela não era um cachorro. Bem, de acordo com as Escrituras, os descrentes são cães. Ok. Do lado de fora estão os cães, correto? Jesus aqui fazia menção a esta citação. E o cachorro é um animal impuro. E então ela diz: sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus falou assim por causa dos discípulos, que tinham esse preconceito. E ele quebrou esse preconceito. Continuando, do homem que foi pedir pão à meia-noite, estes exemplos me encorajaram. Ele foi pedir pão emprestado. E o vizinho disse: vá embora, eu estou dormindo. Os meus filhos também estão dormindo, saia daqui. E ele insistiu, e insistiu, e insistiu, e finalmente o vizinho disse: ok, eu vou ajudar esse cara para ele sair daqui e parar de me perturbar. Algumas pessoas me perguntam: por que Deus age assim?
mas elas não entendem que esta é uma parábola de contraste. Se um homem injusto, de natureza caída, é capaz de se levantar e dar um pão, então, quanto mais Deus, Sim. que não tem uma natureza caída, É por isso que você pode trazer essa parábola ao texto, que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, correto? É isso mesmo. quanto mais... Então, é possível se pegar esses versos e distorcer o caráter de Deus. Finalmente, a conclusão de Bunyan foi: tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos aceitos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, o que fala o próprio Abel. O Senhor me levou, através desta passagem, várias vezes, primeiro a esta palavra e depois àquela, e me mostrou a maravilhosa glória de cada um destes versículos. Desde então, essas palavras têm com frequência reconfortado o meu espírito. Bendito seja Deus por ter misericórdia de mim. Esta é a conclusão dele. Minha pergunta então é: será que Bunyan teve lutas? Com certeza. É normal termos lutas? Sim. Com certeza. Muito bem, deixemos Bunyan agora. Vejamos outro exemplo, que é um pouco mais próximo ao nosso tempo, historicamente falando. Guilherme Miller e o Evangelho da Graça. Guilherme Miller é aquele que começou o grande despertar em termos da segunda vinda literal de Jesus Cristo. Uhum. Anteriormente, ele era um deísta, mas ele se tornou desiludido com essa visão sobre Deus. O deísta é alguém que acredita que Deus está lá em cima, sem estar minimamente preocupado com o que ocorre aqui embaixo. Ele só criou a gente e largou a gente aqui. Ele não está envolvido conosco. Em outras palavras, você está por conta própria. Uhum. Bem, podemos até chegar a essa conclusão ao olharmos para a bagunça deste mundo. Sim. Afinal, Deus não vai fazer nada? O deísta pensa assim. Ele era um homem reto, um fazendeiro honesto, que tinha sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, ainda assim que desejava sinceramente conhecer a verdade. Este foi o homem escolhido por Deus para proclamar a brevidade da segunda vinda de Cristo. Como muitos outros reformadores, Guilherme Miller, no início de sua vida, teve que lutar com a pobreza, o que lhe ensinou as grandes lições da energia e da autoabnegação. Sua mente era ativa e bem desenvolvida. Ele possuía um ávido desejo pelo saber, mesmo não tendo tido o privilégio da educação acadêmica. Veja que a Bíblia é cheia desses exemplos. João Batista, Sim. os discípulos, eles não frequentaram as escolas, pois em muitos casos isso os teria incapacitado para a sua missão. Sim. O seu amor pelo estudo e hábito de analisar cuidadosamente as coisas o tornaram um homem de discernimento e ampla visão. Ele possuía um caráter de moral irrepreensível e uma invejável reputação. Então, ao observarmos muitas pessoas no mundo, elas parecem ser boas, mesmo não conhecendo a Cristo. Alguns são professores de universidade, extremamente qualificados, que se destacam na sociedade, mas totalmente desprovidos da graça de Cristo. Uhum. Ele era geralmente estimado por sua integridade, prudência e benevolência. Durante a infância, ele foi submetido a impressões religiosas, mas quando jovem e adulto, foi lançado quase que exclusivamente à sociedade dos deístas, o que o fez adotar os seus sentimentos, aos quais ele se apegou por cerca de 12 anos. Ele também era maçom. Correto. Portanto, muitas dessas pessoas se encontravam em instituições erradas antes de terem um encontro Sim. com Cristo. Martinho Lutero não era um padre católico? Sim, ele era um monge. O Wycliffe também não era? Sim. E o Hus?
Mas na idade de 34 anos, o Espírito Santo impressionou seu coração com o senso da condição de pecador. Foi aí que começou. Correto. Se você não sente a convicção da sua pecaminosidade, você então não passou pela primeira fase, não é? Como você mencionou antes, este é o seu ponto de referência para onde você Sim. retorna. Então, se você diz, Deus me escolheu porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, etc. Então, você está no caminho errado. Exatamente. Você estaria no mesmo caminho daquele jovem Senhor, eu rico. guardei todos os mandamentos a minha vida toda, não é? Sua crença anterior não dava a ele nenhuma certeza de felicidade além do túmulo. Seu futuro era sombrio e escuro. Referindo-se posteriormente a esses sentimentos, ele disse, a aniquilação era o pensamento assustador, e a responsabilidade seria certamente a destruição de todos. Os céus eram como bronze sobre minha cabeça e a terra como ferro debaixo de meus pés. O que era a eternidade? Por que existia a morte? Quanto mais eu ponderava sobre isso, mais longe eu estava da demonstração. Quanto mais eu pensava, mais dispersas estavam as minhas conclusões. Eu tentei parar de pensar nisso, mas os meus pensamentos eram incontroláveis. Eu me sentia miserável, mas não sabia o porquê. Eu murmurava e reclamava, mas nem sabia de quem. Eu sabia que havia algo errado, mas não sabia onde ou como encontrar o correto. Eu murmurava sem nenhuma esperança. Muitas pessoas são assim. E ele continuou nessa situação por alguns meses. De repente, diz ele, o caráter de um Salvador foi vividamente impresso em minha mente. Parecia que havia um ser tão bom e tão compassivo que ele mesmo se deu por nossas transgressões. E assim, nos salvou do sofrimento e penalidade do pecado. Imediatamente eu pensei, quão adorável seria este ser? E me imaginei me lançando em seus braços e confiando em suas misericórdias. Mas surgiu a pergunta, como provar que este ser existiu de fato? Além da Bíblia, eu não encontrava evidência alguma da existência de tal Salvador, ou mesmo a evidência de um estado futuro. Eu vi que realmente a Bíblia trazia a visão a esse Salvador que eu precisava, e me deixava perplexo o fato de um livro não inspirado apresentar princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui forçado a admitir que as Escrituras devem ser a revelação de Deus. Elas se tornaram o meu deleite. Em Jesus, eu achei um amigo. O Salvador tornou-se o ser mais importante em minha vida. E as Escrituras, que anteriormente eram contraditórias para mim, agora tornaram-se lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho. Minha mente tornou-se satisfeita. Basicamente, é isso que acontece a toda pessoa convertida. Sim. Se lermos as Escrituras com o objetivo de achar problemas, você achará problemas. Sim. Mas se lermos as Escrituras para acharmos o Salvador, você vai achar um Salvador. E então os erros vão desaparecer. Elas desaparecerão. As supostas contradições desaparecerão. A Bíblia foi escrita de maneira impressionante. Não existe um livro como este. Não. Não comparável com nenhuma coisa. Não, é um livro único. Como ele disse, ele estava procurando fora da Bíblia por um Salvador. Sim, e ainda que você não seja um pensador profundo, se você simplesmente ler a Bíblia, ainda assim você encontrará tudo de que precisa, naquelas histórias simples e parábolas simples. Mas se você busca desafios, você será desafiado além da sua capacidade. Correto. Todo mundo. A Bíblia tornou-se o meu objeto de estudo principal. Eu a lia com um grande deleite e descobri que ela nunca me fora explicada direito. Isso foi É um um eufemismo. eufemismo. Me perguntei como nunca havia visto sua glória e beleza antes, e me impressionei pelo fato de já haver rejeitado. E nela encontrei tudo o que o meu coração poderia desejar. Achei o remédio para todas as doenças da alma. Eu perdi o gosto pela leitura de qualquer outra coisa. Me dedicava totalmente à sabedoria de Deus. Isto é a verdadeira conversão. Correto.
Romanos 3:24 diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cada um desses reformadores encontraram essa mesma solução para os seus problemas. 2 Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com santa invocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Essa é a solução, é o Evangelho da Graça. E Tiago nos diz, e tudo isso começa com confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe, Martin, esse verso teve um papel muito importante em minha vida. Uma porção bem simples dele, onde é dito que não choveu sobre a terra pelo tempo de 3 anos e 6 meses. Quando lemos essa história no Antigo Testamento, diz apenas 3 anos. Não diz 3 anos e 6 meses. E quando se estuda as profecias e queremos traçar os paralelos, vemos que o período de tempo profético, a chuva espiritual, eram 3 anos e meio. E me intrigava o fato de o Antigo Testamento não ter aplicado o tipo ao antítipo, porque ele dizia apenas 3 anos. E então vi que o livro de Tiago diz 3 anos e meio, o que não é mencionado no Antigo Testamento. E pum! O tipo encontra o antítipo. E me certifiquei de que este livro é divinamente inspirado. Uma coisa simples como essa me deixou de boca aberta. Isso é maravilhoso. Bunyan escreveu, estas palavras, aquele que converte o pecador do erro do seu caminho terá salvo uma alma da morte. O fruto da justiça é uma árvore de vida, e aquele que ganha uma alma é sábio, citando Provérbios. E ele continua citando outros versos, aquele que for sábio brilhará como o brilho do firmamento, e aquele que converter muitos à justiça, como a estrela da eternidade. Ou seja, precisamos ser evangelistas. Esse fogo precisa se espalhar. Não podemos simplesmente guardá-lo. Martin, quando você foi à sua família após descobrir essas coisas, você ficou quietinho, não falou nada, né? Não. Eu falei. E todo mundo aceitou com grande alegria, certo? Houveram baldes de água sendo jogados em direção ao fogo. Muito bem. O que é a nossa esperança, alegria e regozijo? Não estão vocês na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Vocês são a nossa glória e alegria. Ao levarmos almas a Cristo, ou levá-las a esta água viva, esta é a maior alegria que podemos ter, mas não é fácil. Tessalonicenses diz, estes, eu digo, assim como outros de semelhante natureza, têm sido grande alegria para mim. Eventualmente, alguém acaba aceitando a verdade, e isto traz muita alegria. Romanos 15:20, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não tivesse edificado sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Eu não sei se isso aconteceu na sua vida, mas, às vezes, aqueles que você acha que vão entender, não entendem. E aqueles que você acha que nunca vão entender, entendem. Não é estranho? É por isso que nós nunca devemos tentar julgar o caráter de alguém. Sim, isso não cabe a nós. Não.
Esta, portanto, foi a conclusão dele. E eu devo dizer que também tem sido a minha. Ele diz, em minha pregação, tenho realmente sofrido e trabalhado muito, a fim de trazer filhos para Deus. Também não me satisfazia antes que algum fruto aparecesse em meu trabalho. Se eu fosse infrutífero, não importava que me elogiassem, mas se eu fosse frutífero, não me importava que me condenasse. Não é interessante? Sim. A Bíblia diz, pelos frutos vos conhecereis. Então, se o seu trabalho rende frutos, por que você deveria se preocupar com a condenação dos outros? Eles podem te chamar de todos os tipos de nome, chamá-lo de conspirador, escrever artigos em revistas. Quem liga para isso? Contanto que haja almas abraçando Cristo. Ele também sentia isso. Eu pensava nessas palavras. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui ele está citando uns salmos. Vamos nos esforçar, Martin, para encher a aljava do Senhor de flechas. Finalmente, concluindo, Martin, John Bunyan diz que estes são os passos da caminhada com Deus. Primeiro, eu devo sentir a abominação de mim mesmo. Não posso confiar em meu próprio coração. Este é o segundo passo. E aqui eu tenho que dizer algo. Isso aí está em direta oposição à Disney, que sempre diz para você seguir o seu coração. Exatamente, é justamente o oposto. Preciso me convencer da insuficiência de qualquer justiça que haja em mim. Não existe justiça dentro de nós. Estar convicto da necessidade de correr a Jesus. Devemos orar a Deus, estar cientes da necessidade de vigiar e ser sóbrio, e finalmente pedir a Deus, por meio de Cristo, que me ajude para vencer o mundo. Este é o fundamento da graça. Este é quase um resumo da carta de Pedro. Sim, aqui nós já lemos. Exato. Esta é a progressão. Primeiro, sinta a abominação de si mesmo. Veja a sua condição como Deus a enxerga. Entenda quem realmente você é. E a partir daí, pare de confiar em você. Confie em Deus. E ao irmos por essa progressão, então chegaremos no amor ágape. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Portanto, nós somos salvos pela graça, pela fé, e não por você mesmo. É um dom dado por Deus. Isto conclui o nosso programa sobre a graça. E concluímos que todos que acharam a graça passaram por lutas semelhantes, em níveis semelhantes. E se nós abraçarmos isso e aceitarmos isso, finalmente encontraremos a paz. Então, vamos encerrar com uma oração. Querido Pai, Tu nos deste um evangelho da graça. E se não compreendermos corretamente que o Senhor foi levantado no poste, na semelhança de uma serpente, não compreenderemos o que isso significa. E tampouco compreenderemos o que é o renascimento. Esta foi a mensagem a Nicodemos. Esta é a mensagem a toda a alma sedenta. Ajuda-nos a aceitá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém.